Olá, meninas! Na videoaula de hoje, vamos iniciar um novo projeto aqui em nosso canal. Esse aqui é o casal de coelhinhos Nutella. Nós vamos aprender a fazer os dois coelhinhos aqui nessa videoaula. A base dos dois é a mesma base. O coelhinho depois vai ter um colete e uma gravatinha. E a diferença aqui do rosto da coelhinha é apenas que ele não tem os cílios. Coloquei aqui um focinho claro na coelhinha. O focinho é rosa. Ela tem os cílios e tem um lacinho aqui na orelha. E a coelhinha tá com vestido. Todos eles foram trabalhados, todos os fios que tenho aqui. É o fio amigurumi da Círculo. Depois de pronto, cada um dos coelhinhos vai ter 15 centímetros de altura por 9 centímetros de largura. Para trabalhar aqui os dois coelhinhos, eu vou te dar a quantidade de material para o casal. Caso você queira fazer apenas um, aí você sabe então que a quantidade de fio que você vai trabalhar já é menor. Mas para fazer os dois, você precisa de 52 gramas aqui para fazer o corpo. No caso do meu aqui, eu usei um tom de pele, mas você pode fazer branco também, que vai ficar bem lindo, ou um tom mais escuro para marrom, que vai ficar bem lindo mesmo, também como coelhinhos. Um par de olhos de segurança. O meu olho aqui é um olhinho vermelho e um focinho, um para cada um dos coelhinhos. Caso você não tenha os olhos, você pode bordar um olhinho e também aqui bordar um narizinho com a mesma cor do tom que você vai fazer a pele do coelho. Para fazer a gravata do coelho, eu usei uma cor marrom, que é a mesma cor que bordei depois os cílios da coelha e as sobrancelhas dos dois, e fiz aqui um bordado aqui na gola do colete. Do marrom eu gastei 2 gramas. Do verde, que é o colete do coelho, o cinto aqui na cintura do vestido e os detalhes do vestido, e também a tira que você vai fazer o laço aqui atrás. Eu usei o verde e você precisa de 8 gramas da cor que você vai trabalhar aqui esses detalhes, que no caso do meu é o verde. E o rosa, que é a base do vestido, eu gastei 10 gramas. Além do enchimento de acrílico, aqui dentro do corpinho dos nossos coelhinhos, vai ter um pedacinho de bastão de cola quente. Essa cola quente aqui que você usa normalmente nos seus artesanatos, nós vamos cortar um pedacinho de 6 centímetros e na hora de montar o coelhinho, ele vai ficar aqui entre a cabeça e o corpo, que é para firmar a cabeça aqui dos coelhinhos. Então, você vai tirar 6 centímetros aqui do bastão e nós vamos usar na hora que nós estivermos aqui montando o corpinho. De enchimento de acrílico, você vai precisar de 25 gramas de enchimento. E a agulha de trabalho é a número 2,5. E para fazer alguns detalhes, eu trabalhei aqui com a agulha de tapeçaria, para me ajudar a fazer os acabamentos e o bordado aqui do colete, e os cílios e a sobrancelha. Fiz tudo isso com a agulha de tapeçaria, certinho? Antes de começarmos, eu quero convidar você para se inscrever em nosso canal, clique no sininho das notificações, para que você fique sempre por dentro de todas as novidades que vão aparecendo por aqui, e também nos ajude a divulgar o nosso trabalho, curtindo as nossas videoaulas e compartilhando em suas redes sociais. Eu espero que vocês gostem desse projeto, mesmo para as meninas que estão iniciando no crochê, é um projeto fácil de fazer, certinho? Então vamos começar. Para fazer a cabeça, eu vou trabalhar com fio amigurumi cor de pele e a minha agulha de trabalho é a 2,5.
Eu vou começar fazendo um círculo mágico. Conduzo o fio aqui por dentro e prendo com uma correntinha. E agora faço 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Puxo o fio do círculo e você tem aqui a primeira carreira pronta. Para fazer a segunda carreira, eu venho aqui no primeiro ponto baixo que iniciamos e vou fazer 2 pontos baixos. Eu vou deixar a sobra do fio passando aqui junto do ponto para ir prendendo. Então, fiz aqui os 2 pontos baixos, pego o marcador e marco aqui o primeiro ponto. Vou para o próximo ponto de base e também faço 2 pontos baixos. E vou trabalhar 2 pontos baixos em cada ponto até chegar no marcador. Chegando aqui no marcador, você tem um total de 12 pontos na base. E finalizamos a segunda carreira. Para fazer a terceira carreira, retiro o marcador, vou no próximo ponto, faço um ponto baixo, coloco novamente o marcador. No próximo ponto, faço 2 pontos baixos. No próximo, faço apenas um ponto baixo. E no próximo, 2 pontos baixos. E faço essa mesma sequência até chegar novamente aqui no marcador. Já finalizando a terceira carreira, você tem aqui um total de 18 pontos. Para fazer a quarta carreira, retiro o marcador, faço um ponto baixo no próximo ponto de base, coloco novamente o marcador. No próximo ponto, volto a fazer apenas um ponto baixo. E no próximo, faço 2 pontos baixos. E vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira. Você faz 2 pontos baixos, um em cada ponto de base, e no próximo faz 2 pontos baixos juntos. E faço o mesmo até finalizar a carreira. Já finalizando aqui a quarta carreira, você tem um total de 24 pontos. Para fazer a quinta carreira, retiro o marcador. Vou trabalhar 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, fiz o primeiro, coloco o marcador. Vou no próximo, faço o segundo. Vou no próximo ponto, faço o terceiro. No próximo ponto, já faço o aumento, que são os 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Depois, volto a fazer novamente 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. E no próximo ponto, volto a fazer o aumento. Fazendo aqui, então, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E completo a carreira fazendo essa mesma sequência. Já finalizando a quinta carreira, nós temos aqui um total de 30 pontos. Para fazer a sexta carreira, eu vou trabalhar agora 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, retirei o marcador, fiz o primeiro ponto, coloco novamente o marcador. Então, são 4 pontos. Já fizemos o ponto 1, 2, 3 e 4. No próximo ponto, eu faço o aumento, que são os 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Agora, volto a fazer 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. No próximo ponto, faço um aumento. E vou fazer essa mesma sequência até chegar novamente no marcador. Chegando aqui no final da sexta carreira, você tem aqui um total de 36 pontos. Agora, eu vou fazer uma sequência de 5 carreiras
sempre trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base. Então, vou retirar o marcador, inicio aqui a carreira 7, fazendo o primeiro ponto, e vou colocar o marcador aqui atravessado, para que eu não precise ficar toda hora tirando ele. Então, toda vez que eu passo pelo marcador, eu estou iniciando uma outra carreira. Então, vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Aqui já estamos trabalhando a carreira 7 e vou até a carreira 11, sempre a mesma sequência. Um ponto baixo para cada ponto de base. Finalizada aqui a sequência das nossas carreiras, nós trabalhamos 5 carreiras, sempre fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Então, temos aqui finalizada a carreira 11. Está dessa forma que o nosso trabalho, ok? A partir daqui, nós vamos começar a diminuir o tamanho da cabeça. Então, vamos iniciar agora a carreira 12, trabalhando 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, faço aqui o primeiro ponto, coloco o marcador, vou para o próximo, faço o segundo ponto, no próximo faço o terceiro ponto e no próximo quarto ponto. Feito aqui 4 pontos baixos, um em cada ponto de base, agora eu vou fazer uma diminuição. Vou no próximo ponto, pego apenas a alcinha da frente, vou no outro ponto, também pego apenas a alcinha da frente, conduzo o fio e formo o ponto baixo. Agora, volto a fazer 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. E agora, faço uma outra diminuição. Pego a alcinha da frente de um ponto, a alcinha da frente do outro ponto, conduzo o fio e formo a diminuição. E vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui a última diminuição e você tem aqui um total de 30 pontos na base. E finalizamos a carreira 12. Para fazer a carreira 13, eu vou retirar o marcador, vou trabalhar 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, fiz o ponto 1, 2 e 3. E agora, volto a fazer uma diminuição. Faço novamente 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. E agora, faço outra diminuição. E vou fazer essa mesma sequência até finalizar a carreira. Já finalizando a carreira, nós finalizamos aqui a carreira 13 e você tem agora um total de 24 pontos na base. A partir daqui, eu vou parar um pouquinho agora, então alongo aqui o fio para colocarmos agora os olhos. Eu vou colocar o olho entre a carreira 9 e 10. Então, vou fazer assim. Vou deixar aqui a sobra da laçada na lateral. Então, divido aqui pelo espaço aqui da sobra e vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, entre a carreira 9 e 10, eu vou colocar aqui o olhinho. Então, voltando aqui da lateral, vou colocar aqui no quarto ponto, voltando da lateral, entre a carreira 9 e 10. Então, vou colocar aqui o olhinho. O olhinho aqui é um olhinho avermelhado. Mas aí, na sua casa, você vai escolher a cor que você quer do olhinho do seu coelhinho. Colocado aqui o primeiro olho, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nessa posição aqui, eu vou colocar o meu segundo olho. Abrir o espaço aqui.
verifico se eles estão aqui na mesma carreira. Então, ficou assim, distância aqui entre um olhinho e outro. E agora, você coloca a trava aqui nos olhinhos. Então, coloco a travinha aqui atrás. Eu vou pegar aqui o meu trava-trava, coloco aqui, facilita bastante na hora de colocar o olhinho. Apertou, já travou. Vou aqui no outro olhinho. Coloco aqui a trava. Coloco meu trava-trava aqui na direção. Apertei aqui com bastante facilidade. Não precisa colocar muita força. E você já vai ter os olhinhos travados. Agora, eu vou pegar o focinho. O meu focinho também é um focinho de segurança. Caso você não tenha, você pode só bordar aqui um narizinho. Vou colocar na carreira aqui de baixo, nessa direção de baixo aqui do olho, aqui no meio. E vou colocar o focinho aqui do meu coelhinho. Verifico se ficou certinho aqui a distância dos pontos entre o olhinho. E coloco também aqui a trava de segurança. Bem fácil de colocar com o trava-trava. Lembrando que esse meu trava-trava aqui, eu comprei no Shopee. E facilitou bastante aqui os meus trabalhos de amigurumi, ok? Então, colocado aqui o focinho e os olhinhos. Agora, eu vou continuar aqui trabalhando a minha carreira. Vou fazer agora a carreira 14. Então, vou fechar aqui a laçada para começar a carreira 14. Eu vou trabalhar 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. Coloco o marcador aqui no primeiro ponto. E depois já faço uma diminuição. Volto a fazer 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. E depois faço uma nova diminuição. E faço essa mesma sequência aqui por toda a carreira. Já finalizando a carreira, você tem aqui um total de 18 pontos, ok? Para fazer a carreira 15, vou retirar o marcador, faço um ponto baixo, coloco novamente o marcador e depois já faço uma diminuição. Novamente um ponto baixo e depois uma diminuição. Mais um ponto baixo e depois outra diminuição. Paramos aqui com uma diminuição. Antes de completar a carreira, eu vou colocar o enchimento agora. Vou puxar aqui a laçada. Vou colocar agora o enchimento aqui na cabeça. Você vai empurrando aqui por dentro, para ir ocupando os espaços que tem aqui na lateral. Você vai abrir um espaço aqui no meio da sua cabeça, bem aqui nesse espacinho aqui. Vai abrindo aqui com o dedo
que é para ficar o espaço onde nós vamos colocar o bastão de cola quente. Então, vai afundando o seu dedo aqui e apertando o enchimento sempre aqui para as laterais. Ao mesmo tirando o dedo, você vai ver que vai ficar um espacinho aqui no meio. Então, agora eu vou pegar o pedaço aqui do bastão de cola quente. Então, agora você vai pegar o seu bastão e vai colocar aqui, ele vai encostar ali no fundo. E esse, você mexe ele aqui para que fique o espaço. Ficou o espaço dele lá dentro. Nós vamos deixar ele reservado aqui por enquanto. E agora eu vou continuar a carreira. A carreira, nós paramos aqui na diminuição. Estamos na carreira 15. Não completamos a carreira, vamos completar agora. Então, no próximo ponto, faço o ponto baixo. No próximo, consertar aqui, que meu ponto ficou faltando a alça, que é um ponto baixo. No próximo aqui, faço a diminuição. Então, pego a alcinha da frente dos próximos 2 pontos. Faço a diminuição. No próximo, um ponto baixo. E depois, outra diminuição. No próximo, mais um ponto baixo. E finalizamos a carreira com outra diminuição. É um total de 6 diminuições. Nós tínhamos 18 pontos na base e agora temos apenas 12 pontos. Por isso que nós completamos aqui enchemos a cabeça, porque depois ia ficar ruim para você trabalhar. O espaço aqui agora ficou bem pequeno. Então, você tem 12 pontos aqui na base. Aqui, lembrando que você tem um espaço aqui no meio, que depois nós vamos colocar o bastão. O que eu vou fazer agora é trabalhar 2 carreiras nessa alcinha aqui de dentro. Então, pego aqui a alcinha de dentro do próximo ponto, faço um ponto baixo. E apenas nas alcinhas de dentro, eu vou trabalhando um ponto baixo em cada ponto aqui da carreira. Não estou colocando marcador, porque as próprias alças, agora que vão sobrando na frente, estão marcando aqui a carreira para mim. Então, você fez aqui os 12 pontos. Agora, eu passo para o próximo ponto, já tecendo normalmente. Então, vou colocar aqui o meu marcador. Eu volto a fazer os 12 pontos baixos, um em cada ponto de base. E chegando aqui no marcador, 12 pontos. Então, retiro o marcador. Você ficou com o pescocinho aqui de 12 pontos. Aqui eu vou cortar o fio. Passo aqui a sobra por dentro da laçada. Aperto para não se soltar. Venho aqui no próximo ponto. Puxo essa sobra aqui para dentro. Aqui no ponto lateral, eu vou passar minha agulha. Puxo aqui a sobra, fazendo uma laçada. E passo novamente a agulha aqui por dentro e puxo. E aí, você esconde essa sobra aqui dentro da cabeça. Quando a gente for colocar o bastão, ele vai ficar assim, e não vai ficar depois correndo dentro do corpo, que ele vai ficar preso aqui por esse pescocinho. Vai ficar assim depois, ok? Eu vou retiro o bastão, mas o espaço dele, quando você colocar, você vai ver que já tá lá dentro. Finalizada aqui essa parte, agora eu vou bordar aqui os cílios e a sobrancelha do coelhinho.
Eu vou fazer assim, eu vou vir aqui nessa direção aqui dessa primeira carreira, vou bordar aqui com fio marrom, eu venho aqui na primeira carreira, volto aqui na segunda e na terceira, bem aqui na lateral da cabeça. Então, nessa terceira carreira, aqui na lateral, eu vou prender o meu fio marrom, aqui no pontinho de base. Vou fazer aqui um nozinho. Pra que ele fique preso aqui, que depois eu vou, quando a gente prender a orelha, aí esse fio vai ficar escondido aqui por dentro. Agora, eu vou sair aqui por cima de um dos olhinhos, na carreira de cima, você saiu com a ponta da agulha aqui. Então, aqui um pouquinho pra frente, 3 pontos aqui. Eu vou voltar agora com a agulha aqui por dentro, saindo aqui na lateral do olho. Aqui eu bordei uma sobrancelha. Vou sair aqui bem no pontinho aqui da lateral do olho. E vou fazer aqui 2 cílios. Saí com um aqui, volto aqui no ponto de cima e volto aqui na mesma direção que eu tirei aqui o primeiro cílio, na lateral aqui do olho. Venho com a minha agulha aqui por dentro da cabeça e saio aqui na direção do outro olho. Quando eu puxar aqui, você vai entender melhor. Vai ficar assim. Isso aqui formado o cíliozinho da coelha. Que no coelhinho eu não vou colocar o cílio, apenas na coelhinha. No coelhinho, eu fiz aqui uma sobrancelha um pouquinho inclinada. Fiz o tracinho reto, aqui em 2 pontos de base, e depois eu desci aqui um pouquinho na diagonal, aqui pra carreira de baixo. E passei pro outro olho, fiz a mesma coisa, voltei o fio aqui e amarrei. Então, na coelhinha, eu faço o cílio e deixo a sobrancelha aqui reta. Então, como por causa da trava de segurança, eu não consigo chegar com ela diretamente aqui junto do olho, mas aqui eu volto um pouquinho, que eu vou fazer de novo um cílio retinho, volto com a minha agulha aqui na carreira de cima, na mesma direção, e volto aqui onde sair, na lateral do olho, e venho aqui por cima, saio com a minha agulha aqui por cima, para poder fazer a sobrancelha. Então, faço aqui em 3 pontos, e saio com a agulha aqui em cima novamente, no mesmo ponto que eu deixei a sobra lá. Então, ficou assim, com o bordado. Então, trouxe aqui, um pro lado do outro, vou amarrar. Depois, essa sobra vai ficar escondida aqui, por baixo da orelha. Então, vou fazer aqui 2 nós, e agora corto aqui essa sobra maior. Então, você já tem a cabecinha pronta, agora só pra gente colocar as orelhas. Então, pra fazer a orelha, nós vamos voltar agora a trabalhar com a cor de pele. Faço o círculo mágico. Conduzo o fio aqui por dentro. Prendo com uma correntinha
e faço 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Puxo o fio do círculo para ele se fechar. Então, você tem a primeira carreira pronta. Venho aqui no primeiro ponto que fizemos e faço 2 pontos baixos, iniciando assim a segunda carreira. Coloco o marcador aqui no primeiro ponto e vou trabalhar 2 pontos baixos em cada ponto que tenho aqui na base. Finalizada a carreira, você tem aqui 12 pontos. Para fazer a terceira carreira, eu vou para o primeiro ponto de base, faço um ponto baixo, coloco o marcador, no próximo ponto, faço 2 pontos baixos. No próximo, faço um ponto baixo, no próximo, 2 pontos baixos. E faço essa mesma sequência até eu finalizar toda a carreira. Finalizada a carreira, você tem aqui um total de 18 pontos. Agora, na quarta carreira, nós já vamos começar a diminuir. Faço um ponto baixo no primeiro ponto de base, coloco novamente o marcador. No próximo ponto, eu já vou fazer a diminuição. Então, pego uma alcinha de um ponto, alcinha do outro, sempre as alcinhas da frente e faço a diminuição. Vou para o próximo ponto, faço um ponto baixo e depois volto a fazer uma diminuição. Um ponto baixo no próximo ponto e depois faço uma outra diminuição. Um ponto baixo no próximo ponto e depois outra diminuição. Um ponto baixo no próximo ponto e depois outra diminuição. Um ponto baixo no próximo ponto e depois outra diminuição. Para fazer agora a carreira 5, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Então, fiz o primeiro, coloco o marcador e volto a fazer um ponto baixo em cada ponto de base até chegar novamente no marcador. Chegando aqui no final da carreira, nós continuamos com os 12 pontos. Agora, nós vamos iniciar a sexta carreira. Eu faço 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. Coloco o marcador aqui no primeiro ponto. E depois faço uma diminuição. Volto a fazer 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. E depois outra diminuição. E mais 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. E finalizo a carreira com uma outra diminuição. No final, fizemos aqui 3 diminuições e você ficou com 9 pontos aqui na base. Agora, eu vou trabalhar 3 carreiras, sempre com um ponto baixo para cada ponto de base. Então, aqui estamos iniciando a carreira 7, fiz o primeiro ponto, coloco aqui o marcador atravessado e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, até nós termos aqui a carreira 7, 8 e 9 finalizadas e volto te mostrando como ficará.
Finalizada aqui a orelhinha, você tem aqui as 9 carreiras prontas. Eu vou fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto, corto aqui, deixando uma sobra, mais ou menos aqui uns 20 centímetros, pra gente poder fazer a costura. E você vai fazer uma segunda orelhinha como essa. Com a segunda orelha pronta, tenho aqui as 2 orelhinhas. Em uma, eu já coloquei o enchimento. Vou colocar o enchimento na outra aqui com a ajuda do cabo da minha agulha. Então, encosto aqui o enchimento. E vou empurrando aqui com o cabo da agulha. Quando você for tirar o cabo da agulha, você segura o enchimento para ele não sair. Vai colocando aqui. Então, tem um enchimento aqui nas 2 orelhas. Eu vou colocar aqui a ponta do fio na agulha de tapeçaria. Com o fio aqui na agulha, eu venho aqui onde eu coloquei aquele pontinho, vou colocar o fio aqui por dentro, aquela sobra do fio marrom. E é nessa posição aqui que eu vou colocar a orelhinha. Eu tenho aqui a primeira carreira, a segunda, da terceira para baixo, aqui na metade aqui da cabeça, vai ficar assim na lateral. Eu vou colocar uma orelha aberta, igual tá. Você vai agora costurar. Pega aqui em um ponto de base, pega em 2 alcinhas do ponto da orelha e costura. Vai costurando ela, passa aqui pro próximo ponto da cabeça. Pega aqui outro ponto na orelha, sempre as 2 alcinhas. Puxa aqui. Vai no outro ponto da cabeça, outro ponto da orelha. E costura e vai contornar aqui, até aqui o final. Chegando aqui no final, fiz aqui o último ponto. Agora, eu venho aqui, pego uma alcinha, eu vou fazer um nozinho. Fiz aqui o nozinho, passo o fio aqui por dentro e corto. Pego agora outra orelha, coloco também aqui o fio de tapeçaria, a agulha de tapeçaria, coloco o fio aqui dentro dela. Com o fio aqui dentro, eu venho aqui agora nessa mesma direção que eu tenho a outra orelha, da segunda para a primeira carreira, eu vou colocar outra orelhinha aqui do lado. Não vou colocar no outro lado da cabeça, vou colocar aqui uma do lado da outra, vai ficar assim. E vou fazer a costura da mesma forma, contornando aqui com a orelhinha aberta. Te mostrar aqui no coelhinho, ficou dessa forma aqui, vai ficar uma do lado da outra. E eu vou costurar essa aqui da mesma forma. Para fazer o braço, eu vou começar fazendo aqui um círculo mágico. Conduzo o fio aqui por dentro e faço uma correntinha para segurar o ponto. E vou fazer 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5 e 6. Puxa o fio do círculo para se fechar e você tem aqui a primeira carreira pronta. Para fazer a segunda carreira, eu passo aqui pro primeiro ponto de base, faço um ponto baixo,
Vou colocar aqui o marcador e vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto de base. Eu vou aproveitar e vou prendendo essa sobra aqui na base. E quando você finaliza a carreira, você tem aqui novamente os 6 pontos. Apenas isso, um ponto baixo para cada ponto de base. Retiro o marcador. Vamos iniciar já a terceira carreira. Faço ponto baixo. Vou colocar aqui o marcador atravessado. Eu vou repetir sempre essa mesma sequência, fazendo um ponto baixo em cada ponto que tenho na base. Nós vamos fazer um total de 8 carreiras, sempre então com 6 pontos baixos. Aqui nós já estamos trabalhando a terceira carreira. Então, além dessa terceira carreira, você vai fazer mais 5 carreiras, sempre com 6 pontos, um para cada ponto de base, e volto trabalhando com você. Finalizada aqui a nossa sequência de carreiras, no final você tem 8 carreiras com 6 pontos baixos em cada uma delas. Agora eu vou achatar aqui o bracinho. Vou pegar um ponto de um lado, um ponto do outro, para fechar ele. Faço um ponto baixo, vou no próximo ponto, pegando de um lado e do outro, faço outro ponto baixo. E agora você corta o fio. Vai fazer o mesmo, passa a sobra aqui por dentro, puxa. Vai fazer o mesmo para formar aqui o outro bracinho. Eu tenho aqui 2 braços. Vou reservá-los. Agora, eu vou começar fazendo aqui as pernas e o corpinho. Depois, nós vamos pregar esses 2 bracinhos na lateral, na parte de cima do corpinho. Então, eu vou fazer um círculo mágico. Conduzo o fio aqui por dentro, prendo com uma correntinha e faço os 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5 e 6. Fez os 6 pontos, puxa aqui o fio do círculo. Você tem a primeira carreira pronta. Para fazer a segunda carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos aqui no primeiro ponto de base. Vou colocar aqui o marcador no primeiro ponto. Vou para o próximo ponto, faço um ponto baixo. No próximo, faço mais um ponto baixo. No próximo, faço 2 pontos baixos, aqui no mesmo ponto de base. No próximo, faço um ponto baixo. E no próximo, mais um ponto baixo. E você tem aqui um total de 8 pontos na segunda carreira. Agora, eu vou trabalhar a terceira carreira fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Então, coloco aqui o marcador no primeiro ponto. Vou para o próximo ponto, também faço um ponto baixo. E vou trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base. Já finalizando aqui a carreira, você continua tendo os 8 pontos.
Eu vou fazer, finalizamos a terceira carreira. Eu vou fazer agora a quarta carreira, também da mesma forma. Um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar novamente no marcador. Você tem aqui um total de 8 pontos na base e vai trabalhando um ponto em cada um deles. E finalizada aqui a quarta carreira, você continua aqui com os 8 pontos na base. Finalizou essa quarta carreira, essa aqui é a perninha do nosso coelho. Aqui eu vou cortar o fio. Você tem aqui a primeira perna. Vou aqui no próximo ponto, prendo com um ponto baixíssimo. Vou reservar essa perninha. Volto agora a fazer aqui a mesma sequência. Faço o círculo mágico. Prendo com a correntinha. Faço aqui os 6 pontos baixos. Então, já tenho 4, 5 e 6. Puxo aqui. Tenho, então, a primeira carreira pronta. Vamos agora iniciar já a segunda carreira. No primeiro ponto, faz os 2 pontos baixos. Coloco o marcador no primeiro. Vai para o próximo ponto, faz um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. E no próximo, você volta a fazer 2 pontos baixos. No próximo, faz apenas um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Tem a segunda carreira pronta. Retira o marcador, vai para o ponto que estava o marcador, faz um ponto baixo, coloca novamente o marcador e agora trabalha um ponto em cada ponto de base até chegar no marcador. Finalizou a terceira carreira, aí você tem aqui os 8 pontos, retira o marcador, faço aqui o primeiro ponto da quarta carreira e trabalho um ponto baixo em cada ponto de base até chegar novamente no marcador. Finalizei aqui a quarta carreira, retiro o marcador e agora eu vou fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Pego aqui a primeira perna, que deixamos aqui reservada, nesse mesmo ponto que eu finalizei, eu vou prender com um ponto baixíssimo. E nesse mesmo ponto, faço aqui um ponto baixo. Agora, estamos iniciando a quinta carreira. Nessa perna, você tem 8 pontos na base. Eu vou trabalhar um ponto baixo em cada um deles. Então, já fiz 2, 3. Eu vou prendendo essa sobra aqui por uns 4 pontos. 4. 5. Pode colocar o restante da sobra aqui pra dentro. 6, 7, 8 pontos. Vou passar aqui pra a correntinha. Você tem aqui as correntes
e tem uma alcinha em cada uma delas aqui, a alcinha de cima, vira ela de lado, 1, 2, 3, 4 correntes. Vai na primeira, pega aqui a alcinha de cima, faz um ponto baixo. Vai na segunda, pega a alcinha de cima, faz outro ponto baixo. Vai na terceira, pega a alcinha de cima, faz outro ponto baixo. E vai na quarta, pega a alcinha de cima, faz outro ponto baixo. Então, você fez 8 pontos aqui na perna, 4 pontos aqui na alça de correntes. Vai passar para a próxima perna e vai trabalhar também 8 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, já fiz aqui 4, 5, 6, 7 e 8. Agora, vai aqui na outra alcinha que ficou aqui das 4 correntes, 1, 2, 3, 4. E vai pegar aqui cada alcinha dessa e vai fazer também a mesma sequência de 4 pontos baixos. Finalizou aqui, você tem um total de 24 pontos baixos. Vou dobrar aqui para você ver, ficam no final 8 aqui nas correntes, 4 de um lado, 4 do outro, 8 aqui em uma perna, 8 na outra perna, são 24 pontos. O que você vai fazer agora é uma sequência de 6 carreiras com esses 24 pontos. Então, vai passar aqui para a primeira perna, vai fazer o primeiro ponto baixo, que dessa sequência que vamos trabalhar agora. Coloca o ponto aqui atravessado, toda vez que você passar por ele, você vai contar uma nova carreira. E vai fazer aqui, sempre agora, os 24 pontos baixos, um em cada ponto de base. Vai trabalhar o mesmo, completa essa carreira, faz mais 5 e volto trabalhando com você.